Bom, pessoal, vamos continuar aqui a nossa aula. Você já passou pelaquela toda introdução sobre os evangelhos como o gênero literário, como que foi surgindo essa construção, e agora a gente vai continuar falando sobre quais gêneros literários nós temos na Bíblia e onde os evangelhos estão dentro desses gêneros literários. Que, como já dito na aula anterior, vai ser muito importante para que nós venhamos compreender a harmonia desses evangelhos e por que que eles estão dessa maneira de um falar uma informação e o outro, às vezes, omitir ou adicionar uma informação onde aparenta que tem uma contradição, mas, na verdade, é tudo harmônico. Então, vamos lá para conhecer agora os gêneros literários que nós temos na Bíblia e compreender onde os evangelhos se encaixam nesses gêneros. Então vamos para cá, a gente vai para o slide agora. Então vamos lá. Vamos pegar aqui o apontador a laser, está aqui, ó. Então vamos lá. Na Bíblia nós podemos encontrar os seguintes gêneros literários. Então a gente vai ver aqui no slide que temos pelo menos não, nós temos 3 grandes gêneros literários. De maneira que dentro desses grandes gêneros literários, desses 3 grandes gêneros literários, nós vamos ter uma espécie de subgênero, de subgêneros em cada gênero. Mas é logicamente que essa aula não é para a gente falar sobre gêneros literários em si. A gente está fazendo uma abordagem panorâmica para poder a gente mostrar em quais condições estão os escritos dos evangelhos para que nós venhamos fazer aquela compreensão que já foi dito. Então não é isso aqui é panoramicamente. Aí entra aquilo que eu disse no módulo de introdução, que você vai poder ter acesso a algumas informações, a algumas matérias nessas aulas que nós necessariamente não vamos nos aprofundar, mas que vai abrir para você um novo conhecimento e uma oportunidade para que você, tendo interesse nesses assuntos, que nós não vamos nos aprofundar, se você tiver interesse, você vai poder depois pesquisar sobre esses assuntos e se aprofundar aí. Caso você não encontre na nossa plataforma aulas falando sobre esses assuntos, você pode depois pesquisar na internet. Eu vou deixar alguns materiais, alguns links de referência, alguns materiais aqui que você vai poder acessar e baixar, mas caso não tiver aqui aquilo que você deseja saber mais profundamente de determinada matéria que está sendo apresentada, como essa aqui de gênero literário, você depois pesquisa, que essa matéria é grande, mas vai ser uma benção. Então, de forma panorâmica, a gente vai falar o seguinte: 3 gêneros literários são o que comporta nessa estrutura bíblica e, posteriormente, nós vamos ter subgêneros em cada gênero literário. Então, o primeiro gênero literário vai ser o gênero da narrativa. A gente vai ver aqui, ó, narrativa compondo aproximadamente 43% das escrituras, ou seja, a Bíblia Sagrada ela é composta por sua maioria de narrativas. E que narrativas são essas? Essas narrativas são narrativas históricas. A história pode ser contada por meio de um personagem. Essa história pode estar sendo focada em uma cidade, pode estar sendo focada na política local. Contudo, logicamente que essas histórias que estão sendo contadas na narrativa não são como os livros de história que nós temos secularmente, né? A proposta dessas narrativas é tudo na centralidade do propósito de Deus, que é fazer a transmissão do pecado, a transmissão da salvação, da graça, da misericórdia, da lei, do Messiado, né? Do Cristo, da revelação do Cristo, da assunção do Cristo, da morte e ressurreição do Cristo, e etc, e etc, que tem todo o entorno teológico, né? Então você vai ter uma narrativa que não é focada
em trazer um conto de história como a gente está acostumado nos livros seculares, mas são histórias narradas com a proposta de centralizar a teologia, a parte teológica da história. O que a história tem a transmitir de acordo com o propósito de Deus. Deus tem um propósito por trás dessas histórias que estão sendo contadas. Histórias regidas por ele. Então essas narrativas, elas vão, por exemplo, no meio da história, vão contar como que Deus libertou o povo do Egito, do povo de Israel do Egito. Então você tem a narrativa da história do povo de Israel, como que ele entrou no Egito, como que ele saiu do Egito, em quanto tempo demorou para poder chegar até a Terra Prometida, e por trás disso qual é o objetivo de contar essa história, ou de narrar essa história, melhor dizendo. É mostrar o plano de Deus, a aliança de Deus, a promessa de Deus, aquilo que Deus fez desde de Abraão, vamos colocar assim, para ser mais curto, mais prático, né? Não vamos falar nada antes disso, mas a aliança que ele fez com Abraão, aquilo que ele prometeu para sua descendência, aquilo que Deus estava coordenando para que essa promessa de Deus fosse cumprida, a fidelidade de Deus por trás dessa narrativa e o que Deus estava construindo para o futuro, não só da descendência de Abraão, da sua árvore genealógica, né? Mas também da sua descendência por meio da fé. Pois aqueles que viriam a estar sendo coparticipantes dessa, ou coparticipantes, ou vamos colocar assim, co-herdeiros, melhor dizendo, co-herdeiros dessa aliança de Abraão, que Deus fez com Abraão, mesmo que não fosse esses co-herdeiros parte da sua genealogia, ou seja, não fosse parte do seu povo, parte do seu sangue. Seriam o quê? Os co-herdeiros da fé, os co-herdeiros que somos nós, né? Os gentios. Então, Deus, quando essa narrativa bíblica contando a história de Israel, entrando e saindo do Egito, Deus não estava, a proposta não é só mostrar o cumprimento de Deus com a promessa de Abraão, mas também apontando, fazendo uma construção e apontando o que aconteceria no futuro para o povo de Israel e para o povo gentio que seria alcançado por meio do cumprimento dessa promessa, dessa fidelidade de Deus, dessa aliança de Deus e etc. Então, toda a narrativa bíblica, seja, a gente vai ver os tipos de narrativa que temos, mas toda a narrativa bíblica tem como um propósito central narrar a história para apresentar teologicamente a fidelidade, o cuidado, a soberania, o plano, o propósito de Deus para com todos nós, para com seu povo, para com os gentios. E qual é a centralidade desse propósito, né? É apresentar o plano de salvação, mostrando nas narrativas a trajetória também, a história do pecado, a história da justiça de Deus para com o homem, a história da redenção de Deus para com o homem, a história do plano de salvação para com o homem e para a redenção de todo mundo no final das contas, né? Porque nós, os que cremos, vamos ver que na conclusão de toda a estrutura da Bíblia, lá em Apocalipse, que a gente vai ter não somente o renovo, a restauração, um novo corpo, um novo tempo para a nossa vida, mas também a terra vai viver esse novo tempo, vai ser novos céus e nova terra, então tudo será restaurado. Então as narrativas têm como propósito fazer esses apontamentos. Então são histórias contadas, narradas, seja por personagem, por política local, política de um país, política, a geopolítica da época, né, que a gente vai ver aí, por exemplo, a geopolítica que vai envolver, por hora, o Império do Egito, depois vai ter Império da Síria, vai ter Império da Babilônia, vai ter Império Grego, vai ter Império Romano. Então a gente vai ter essas histórias narradas sobre essa questão. Também vamos ter histórias narradas sobre alguns personagens, vamos ter histórias narradas sobre um determinado local em específico,
Enfim, isso tudo que compõe as narrativas é a maior composição que nós temos na Bíblia. São 43% aproximadamente das escrituras sagradas que são tomadas aí por esse campo literário, né? Por esse gênero literário que são as narrativas. Então a gente tem o segundo maior gênero literário, nós temos aqui a poesia, que é aproximadamente 33%. A poesia são formas escritas que vão passar alguns ensinos, vão passar algumas reflexões, ou também podem contar algumas partes da história, ou também sinalizar algum registro, pode sinalizar não, pode compor algum registro profético em forma de poesia também, pode ter o que a gente se chama de oráculos poéticos. Tudo isso é composto dentro do gênero literário de poesia. Onde nós encontramos esse gênero literário, por exemplo? A gente encontra esse gênero literário nos Salmos, onde vai ter registros de orações em forma de poesia. Vamos ter registro de cânticos em forma de poesia, né? Que os cânticos já é poético. A gente vai ter, por exemplo, ensinos sendo transmitidos em forma poética no livro de Provérbios, no livro de Eclesiastes. Então, essa estrutura, essa noção que nós temos dentro do gênero literário da poesia é que compõe a segunda maior parte da Bíblia, compõe 33%. E o terceiro aqui que a gente vai ver no slide é o discurso em prosa, que são o quê? Vai compor ali o restante dessa estrutura bíblica, é o gênero literário que vai compor 24% da estrutura da Bíblia Sagrada, que quando a gente for fazer a soma vai dar os 100%. Né? A Bíblia como um todo ela é dividida em 3 gêneros literários, grandes gêneros literários: narrativa maior, poesia a segunda maior, e o discurso em prosa completando esses gêneros literários da Bíblia. E o que seria esse discurso em prosa? São discursos argumentativos que vão trazer já uma estrutura de transmissão de doutrina, de ensino, de leis. Vai trazer também algumas ministrações, discursos que foram feitos em forma de sermão, que trazem ali os princípios, a maneira com que se deve olhar aquela regra, a maneira com que se deve olhar aquela lei. Nós temos, por exemplo, dentro dessa questão de um discurso em prosa, um discurso argumentativo, que vai mostrar como é que se deve lidar com a lei, como que se deve se comportar debaixo de uma determinada lei, como que se deve compreender e aplicar determinada lei. Vamos colocar um lugar nas escrituras sagradas que lida com um discurso em prosa. É Mateus capítulo 5, quando vai iniciar ali o Sermão do Monte. Ali o Sermão do Monte é um discurso em prosa, onde vai ter um sermão de Cristo, um sermão de Jesus, mostrando ali como que a lei era vista, mas como que a lei deve ser vista. O que acontece quando alguém segue a lei da forma que era vista pela tradição religiosa, e o que acontece com alguém que verifica a lei da maneira com que ela deve ser vista, da maneira com que ela foi transmitida para Moisés. Nós temos outros lugares da Bíblia que vão lidar com instruções, mostrando como que a gente tem que lidar com os princípios, não só bíblicos, né? Bíblicos, mas como na época ainda não tinha o Novo Testamento escrito, né? Então os princípios de Cristo, os princípios dos seus ensinos, como que se deve lidar com os princípios dos ensinos de Cristo e com os princípios que foram escritos no Antigo Testamento que apontavam para Jesus. A gente vê isso nas cartas de Paulo. Paulo transmitindo por diversas vezes como que se deve se comportar, o que significa determinado ponto
do Antigo Testamento, para que aquilo servia, para que aquilo apontava e a lição prática daquilo ali para a igreja específica que ele estava escrevendo a carta. Então, o discurso em prosa, ele tem como propósito essas questões e também argumentar sobre as consequências de determinadas ações que forem tomadas em relação àquilo que foi transmitido. Então, se você vê Gálatas capítulo 1, falando, ó, esse evangelho aí não é o evangelho que nós pregamos. E se você vê, se vier alguém que pregue o evangelho que nós não estamos pregando, pode ser aí vamos fazer uma tradução livre aqui para a gente ter uma compreensão melhor. Então, pode ser um bispo, pode ser um missionário, pode ser um pastor, ou pode ser até um anjo, pode ser um querubim, pode ser um serafim, pode ser quem for. Se vier pregar o evangelho que não é este, mas é outro, que seja anátema. Então, qual é a consequência de alguém que vai pregar o evangelho falso e qual é a consequência e qual é a atitude que aquele que conhece a Cristo deve tomar quando houve um evangelho que não é o evangelho que foi pregado? Tem que ter uma atitude de anátema, ou seja, de aniquilar aquilo ali. Não fazer com que aquilo sobreviva, não fazer com que aquilo venha a ter uma nova oportunidade de voltar a falar, de voltar a se infiltrar, de voltar a tentar trazer práticas e doutrinas de um evangelho que não faz parte do evangelho de Cristo. Usa o nome de Cristo, usa o nome de Jesus, mas não é o evangelho verdadeiro. Então, ali a gente já tem uma lição prática do que é discurso em prosa, do que é esse gênero literário. É trazer essas informações, é trazer essas argumentações para que venha a se ter uma absorção de como receber os princípios de Deus, de como lidar com os princípios de Deus e de como aplicar os princípios de Deus. Isso de uma forma bem resumida, de bem panorâmica que eu estou falando. Então aqui no slide a gente vai ter os subgêneros, né, que a gente pode colocar aqui, que fazem parte desse grande gênero literário, desses 3 grandes gêneros literários. Então a gente tem aqui genealogias, crônicas. Genealogias e crônicas estão nos livros da narrativa, né? São narrativas que vão contar, por exemplo, a árvore de descendência de um determinado personagem. A gente tem Mateus 1 falando sobre a história, né, sendo aquela árvore genealógica sendo narrada, né, a origem por meio de José, né, de José. A gente vai ter 2 genealogias de Jesus no Novo Testamento. A gente vai ter a de Mateus e a de Lucas. Cada evangelista está focando num personagem para poder trazer a árvore genealógica de Jesus, para mostrar, aí que entra aquela questão que eu falei. A narrativa é só para contar a história da ascendência, da ascendência de Jesus? Não. É para poder mostrar teologicamente o porquê que ele é o Cristo e partindo do pressuposto das questões do cumprimento natural que era exigido no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, para ser Messias, tinha que ser naturalmente descendente de Judá, que era aí nós temos Rúben, Simeão, Levi e Judá. Então, é o 4º filho de Jacó. Então, teria que ser descendente do 4º filho de Jacó, que é Judá, e teria que ser também descendente de Davi. Então, além de ser descendente de Judá, teria que ser descendente de Davi. Então, essa árvore genealógica que está sendo narrada não é só para contar a história da família de Jesus por meio da sua ascendência terrena. Né? Por que eu estou falando ascendência terrena? Porque Jesus ele é antes de tudo, né? Divinamente falando. Mas para que ele pudesse cumprir o propósito de Messias, ele teve que encarnar. Para encarnar, ele teve que vir por meio de alguém. Então ele vem inicialmente, ele vem no ventre de Maria.
E Maria, ela tem uma ascendência. Qual é a ascendência de Maria que vai comprovar que Jesus está sendo encarnado na pessoa que cumpre os pré-requisitos genealógicos do Messias? Aí vai ser contada a genealogia de Maria em Lucas capítulo 3. Em Mateus é de José, para que também se cumpra a justiça por meio de José, porque José ele também faz parte, ainda que Jesus não tenha vindo por meio de José, José é só um coparticipante desse cumprimento do Messiado juntamente com Maria, mas se ele é coparticipante, ele também tem que estar sendo justo diante desses pré-requisitos do Antigo Testamento. Então, dentro desses pré-requisitos do Antigo Testamento, Mateus está contando a genealogia de José, enquanto Lucas está contando a genealogia de Maria. E essas duas genealogias vão cooperar para o propósito teológico, para o propósito do plano de Deus, do plano de salvação que eu disse anteriormente, que é o centro das narrativas, que é o propósito das narrativas. Então, a gente tem a genealogia como narrativa, nós temos as crônicas como narrativas, né? Quais são as crônicas mais conhecidas da Bíblia, né? O primeiro e o segundo livro de crônicas, que está contando o quê? Está narrando a história de Israel. Mas qual é a narrativa que está sendo colocada ali nessas crônicas de Israel, né? Primeiro livro de crônicas, segundo livro de crônicas. Está contando a história de Israel agora por meio de não é exaltando, mas não destacando os defeitos de Davi. Você vai ver que os defeitos de Davi estão lá em 1 Reis, 2 Reis. A gente tem Salmos também, a confissão de Davi no Salmo 51, mas o livro de crônicas não narra os defeitos de Davi, porque tem um propósito. Que propósito é esse? Isso a gente deixa para uma outra aula. Ou você pesquisa aí. Mas eu tenho um vídeo no YouTube, para você não ficar com dúvida, para você não ficar com uma pulga atrás da orelha sobre o que o livro de crônicas fala. Eu vou deixar na descrição aqui dessa aula. Você vai ver lá nos materiais de consulta. Eu vou deixar o link que vai contar um pouco da história do livro de crônicas, o porquê que eles fazem esse tipo de narrativa, não colocando o defeito de Davi, mas só colocando ali as execuções que tiveram sucesso, as execuções que foram efetivas, para o reino de Israel. Então, a gente tem esse vídeo, eu vou colocar aqui, você vai poder acessar. Leis de todos os tipos. Bom, se você está comigo aqui prestando atenção nessa aula, então você já vai começar a encaixar aqui os gêneros literários. Então vamos pegar aqui até a caneta aqui. Deixa eu botar a cor branca. Já coloquei. Olha só. Vamos prestar atenção nessa parte aqui. A gente já tem aqui, ó, genealogia. Já falei. Tá onde? Ih, meu Deus, acabei fazendo errado aqui, ó. Aí tá onde a genealogia. Tá na narrativa. Aí as crônicas. Fiz um círculo grandão, né? As crônicas. A gente vai ver tá onde? Tá nas narrativas, já falei. Agora, leis. Leis de todos os tipos. Tá aqui, ó. Sublinhei. Aonde você acha que iria se encaixar? Pensa aí agora. Tô te dando 5 segundos para você pensar onde que se encaixaria no gênero literário leis de todos os tipos. Bom, se você pensou e você se respondeu, vamos ver se você acertou. Já está aqui, ó, discurso em prosa. Que foi aquilo que eu disse anteriormente, né? Aí você tem aqui facilmente, isso aqui não preciso nem fazer o destaque aqui, né? Poesia de todos os tipos, está no gênero literário de poesia. Provérbios, está onde? Aí está lá em poesias também. Oráculos proféticos. Olha só que interessante. Oráculos proféticos.
A gente tem oráculos proféticos que estão também em forma de poesia. Então você pode ter oráculos proféticos em forma de poesia e você também pode ter a narração desses oráculos. Aí vai depender de qual texto que a gente está trabalhando. Enigmas. Enigmas, eles podem ser também nesse mesmo contexto aqui. Aí nós temos drama, que é narrativa, porque aí dentro da narrativa você tem narrativa épica, narrativa de epopeia também. É como eu disse, né? Aí já é coisa para um estudo mais profundo sobre esse assunto. Aí nós temos esboços biográficos. Esboços biográficos estão aonde? Estão aqui em narrativa. Estão aqui em narrativa também. Destacando aqui, ó, fazendo um destaque mais de segunda série aqui para você não se perder. Parábolas estão aonde? Parábolas estão lá em narrativa também. Ó, já temos bastante setinha aqui. Então, para você não se perder, tem que prestar atenção. Senão você vai ter que voltar o vídeo aí. Cartas. Agora é interessante, ó. Marca aqui agora, preste atenção nesse slide. Preste atenção aqui agora. Por quê? Porque aqui eu já fiz essa sequência de setas aqui. Então essas setas já estão mostrando qual o gênero literário que cada subgênero está se encaixando. Só que agora eu vou apagar para poder não ficar confuso, que não vai dar para ficar fazendo mais setas aqui. Então, já que você guardou aí, ó, aí agora eu apago tudo. Beleza, apaguei tudo aqui, vamos voltar. E a gente vai trabalhar aqui o restante, ó. Cartas, epístolas e sermões. Aí a gente faz aqui, ó, 1, 2, 3, estão aonde? Discurso em prosa. Discurso em prosa. Então, cartas paulinas ou cartas gerais são cartas de outro, que cartas gerais são o quê? São cartas de outros apóstolos, né? Que é o apóstolo João, carta de Pedro, aí você tem carta de Tiago, você tem carta aos Hebreus, que o autor é desconhecido, cartas gerais. E cartas paulinas, e você tem os sermões, que foi o que eu dei como exemplo, vou destacar aqui, que você pode ver lá com o exemplo maior, MT, que é Mateus, capítulo 5. Capítulo 5 até o 7, que é o que esses aqui, que é o principal sermão da Bíblia. É o Sermão da Montanha, né? Sermão da Montanha, M. Botar Sermão M, que é Sermão da Montanha ou Sermão do Monte. Ó, você está vendo aqui que a minha letra é aquela clássica, né? Sermão M, Sermão da Montanha ou Sermão do Monte. Então, esse aqui é um dos principais sermões, é o principal sermão da Bíblia, é a principal pregação da Bíblia, direto do nosso mestre, direto de Jesus, e nós temos ele sendo aplicado aqui nessa questão. E nós temos os Apocalipse. Então vamos agora correr, porque a gente está muito preso aqui nessa primeira parte. Vamos para cá. Então, dentro a nossa principal, dentro de tudo que nós já falamos, qual é o principal foco dessa aula? O principal foco é falar dos evangelhos. Então, a gente não vai ficar fazendo um esboço detalhado desses dois aqui, ó. A gente não vai fazer um esboço detalhado desses dois gêneros aqui, ó, poesias e discurso em prosa. Então, isso aqui a gente faz um X agora, porque não é o nosso foco. Então, o nosso foco vai estar aqui, ó, na narrativa. Por quê? Porque a gente vai compreender que os evangelhos estão dentro desse gênero literário aqui. Então, para a gente compreender que os evangelhos estão dentro desse gênero literário, a gente vai ver quais tipos de narrativa nós temos dentro dessas subcategorias. Então, tá aqui, ó, fiz uma seta grande. Nós temos narrativa histórica, narrativa parabólica e narrativa biográfica, que foi dito aqui, né? Esboços biográficos, né? Mas aqui, logicamente que a gente pode encontrar outros tipos de narrativas aqui, como eu falei, genealogia, crônica, etc. Mas esses três são os principais aqui para a gente compreender onde estão os evangelhos.
Então temos a narrativa histórica, parabólica e biográfica. Os evangelhos, eles vão estar onde? A gente vai ver aqui agora. Deixa eu dar uma limpada aqui. Ó, olha só, o slide deu uma atualizada agora. Então, ó, deixa eu até fazer o seguinte. Eu estou tapando uma parte aqui. Deixa eu fazer o seguinte, ó. Deixa eu sumir aqui um pouco. Daqui a pouco eu volto. Então a gente está aqui. Vamos ler o que está escrito aqui nessa caixa branca, para a gente compreender um pouco melhor. Os evangelhos não são uma espécie de biografia que pretende narrar a vida completa de Jesus. O foco é sobre a pessoa de Jesus e o propósito messiânico, fornecendo informações sobre a vida e ministério de Jesus, assegurando e fortalecendo os cristãos com a realidade de sua fé. Olha só que interessante isso aqui. Primeira coisa, é como eu disse, da mesma maneira que a história, as narrações das histórias contadas na Bíblia, seja personagem, geopolítica, política local, etc., não tem o mesmo propósito de contar como um livro de história secular conta, a gente também não tem aqui uma proposta de contar uma biografia como nós atualmente estamos acostumados a ver, a ler, a verificar. A gente não está acostumado com... A gente está acostumado com uma biografia que vai contar, por exemplo, aonde que ele nasceu, o que ele fez quando ele nasceu, o que o pai dele fez, ou então o que foi feito quando ele era criança, como que ele conheceu tal coisa, como que ele entrou na carpintaria, o que ele fez, quando que ele abandonou a carpintaria, o que ele fez quando era adolescente, o que ele fez quando ele tinha 18 anos, e o que ele fez quando ele tinha 25, no aniversário dele, ele ganhava bolo, não ganhava. Isso não é a proposta da biografia dos evangelhos. Por quê? Porque os evangelhos, aqui já está na canetinha laser, Craig Blomberg, ele vai falar algo muito interessante. Ele vai falar o seguinte, ó, que nos evangelhos, Craig Blomberg, vamos voltar aqui, né? Vamos ler o que ele falou. Craig Blomberg nos esclarece qual tipo de narrativa biográfica é então os evangelhos. Eles são biografias teológicas. Por quê? A proposta é mostrar teologicamente como que Jesus cumpre as características do Messiado que eram exigidos no Antigo Testamento. Ou seja, são biografias, são narrativas biográficas, é uma narrativa biográfica, né, que vai trazer, aparecer aqui, para poder fazer uma dinâmica com vocês. Então a narrativa biográfica dos evangelhos, elas vão cooperar para poder fazer uma interpretação da grande narrativa do Antigo Testamento, para poder fazer uma interpretação do que essa narrativa do Antigo Testamento estava proporcionando, estava querendo mostrar, estava querendo apontar, estava querendo dizer dentro da proposta principal dessa narrativa sendo registrada, que é o quê? O plano de Deus, o plano da salvação, o plano da redenção, a justiça de Deus aplicada, a soberania de Deus administrando toda a história. Por que Deus estava fazendo daquele jeito? Né? Por que o homem estava passando por isso ou por aquilo? Que consequência o homem estava sofrendo e que consequência o homem iria sofrer se fosse a atitude de Deus feita de outra maneira, e etc. Então tudo isso vai sendo centralizado na pessoa de Jesus. Por quê? Porque Jesus ele é o centro do propósito de Deus. Ele é o centro do cumprimento desse plano de Deus para com toda a raça humana, para com todo o mundo e para com todo o universo e para com todo
tudo aquilo que comporta além do universo, né? Que a gente pode chamar dos céus, do céu dos céus, né? Terceiro céu. Ou seja, o plano da eternidade de Deus, a centralidade desse plano eterno de Deus é Jesus. Então a narrativa biográfica dos evangelhos, elas não têm como proposta, por exemplo, ficar falando o que Jesus fez com 20 anos de idade. A gente vê que tem aquele silêncio, mais ou menos, né, entre a pré-adolescência de Jesus ali, quando Jesus tem 12 anos, que Jesus se apresenta no templo e ele é aprovado, ele faz a prova dos judeus ali dentro da sinagoga, ele é aprovado, e depois tem aquele silêncio. Jesus só aparece com 30 anos de idade, iniciando ali o seu ministério e convocando os discípulos após o batismo das águas e receber ali o Espírito Santo numa forma corpórea de uma pomba. Aí as pessoas falam, mas por que a Bíblia não fala isso? Como é que Jesus devia ser, tal? A Bíblia e as narrativas biográficas não têm o propósito e a proposta de falar sobre esse assunto. Por quê? Porque se falasse do que Jesus fez, quando que José ele some do cenário, né? Então José provavelmente morreu antes de Jesus assumir o seu ministério com 30 anos de idade. Pois Jesus ficava na carpintaria, como é que era isso? Jesus ele trabalhava de construtor civil para poder sustentar a casa, mas como é que foi isso? Jesus ele ele assumiu o lugar de José como o irmão mais velho, e aí a Bíblia não quer mostrar o que Jesus fez ou deixou de fazer nesse tempo. Por quê? Porque isso iria desvirtuar para com os leitores, iria desvirtuar para os ouvintes o propósito central, que é o propósito teológico, que é o propósito de mostrar a salvação, que é impedir que venha outras distrações ou vamos botar assim, outras possibilidades de abertura de heresias, de idolatrias desnecessárias, né, sendo criadas, ou algumas novas tradições religiosas serem formadas a partir de um conto biográfico que não faz parte do propósito teológico de Deus. Deu para compreender? Vamos colocar aí, com o registro que nós já temos inúmeras heresias, inúmeras seitas, e ainda temos uma penca de tradições religiosas que não cabem dentro da compatibilidade das escrituras. Imagina se fosse contada uma biografia do jeito que a gente está acostumado a ver, contando o que Jesus fez com 12 anos, o que Jesus fez com 14, o que Jesus fez com 20. Jesus uma vez viu Maria indo levar seus irmãos, né? Vamos botar aí, Tiago e Judas lá não sei aonde, e Maria quase tropeçou e caiu. Mas aí Jesus foi lá, ajudou a levantar Maria, levou e depois falou para Maria voltar para casa, e ele levou os irmãos na escola. Vou colocar um exemplo besta aqui só para a gente entender. Aí conta isso, se tivesse essa proposta, quantas outras heresias não iam acontecer? E além de acontecer outras heresias que iriam atrapalhar ainda mais o propósito central, o que a Bíblia vai dizer, por exemplo, em João capítulo 20, que está aqui, que a gente já botou aqui, está aqui dentro da caixa branca, tem uma caixa preta aqui, uma caixinha preta aqui, ó, que é a referência bíblica, J.O. João capítulo 20, verso 30 e 21, 25. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai para a Bíblia. Então vamos para a Bíblia aqui para ver por que eu botei essa referência. Botei essa referência aqui, ó. Já estamos nas escrituras. Vamos colocar aqui João 20, 30. Mas faz aquela dinâmica que eu falei na outra aula, né? A dinâmica é o quê? É você abrir na tua Bíblia para poder manejar melhor aí. Então vamos lá. A gente tá... Então vamos lá. Capítulo 20,
verso 30. Tá aqui, ó. Capítulo 20, verso 30. Na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Verso 31. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Olha como que esse texto aqui é importante. Olha como que esse texto é importante. Eu, se fosse você, eu sublinhava ele na sua Bíblia para poder você não esquecer mais desse assunto da proposta dos evangelhos. Primeira coisa, ó, voltando à questão daquele exemplo que eu dei, que foi um exemplo bem besta mesmo, para poder a gente ver que fiz um exemplo bem absurdo, bem de infantil, para poder a gente ter uma noção de que mesmo que fosse o exemplo básico do básico do básico, ia trazer uma catástrofe imensa dentro do propósito teológico, né? Foi aquele exemplo que eu falei agora de imaginando Jesus vendo Maria levando os seus irmãos na escola, aí Maria tropeçou, quase caiu, torceu o pé, ficou ruim de andar. Jesus falou: não, mãe, vai para casa, não sei o que, eu vou levar as crianças na escola, na sinagoga, seja onde for. E Jesus levou. Claro que Jesus não fez isso, tá? Pelo amor de Deus, não vai acreditar nesse exemplo que eu estou dando. Isso é só uma ilustração hipotética. Só uma ilustração hipotética. Isso não aconteceu. Tá? E se aconteceu, está no secreto de Deus, mas isso não aconteceu. Deus não tinha a proposta de fazer com que essa narração biográfica fosse colocada. Por que a gente agora tem essa noção? Porque quando a gente olha no capítulo 20, verso 30 de João, olha o que a gente vê. Na verdade, Jesus fez diante de si muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Olha só, Jesus, a proposta teológica de Deus era tão objetiva, era tão centralizada naquilo que nós já temos em mãos, naquilo que já está apresentado, que nem sinais dentro do ministério de Jesus, nem todos os sinais são apresentados aqui. Não são apresentados aqui todos os sinais. De repente, vamos supor que tenha um milagre, vamos supor, mais uma vez eu vou falar para você não dizer que isso aconteceu. Isso é só uma hipótese. Vamos supor que Jesus tenha, num dado momento, o que não é impossível para ele, o que não foge da lógica. Eu não estou afirmando que ele fez isso, mas não foge da lógica, porque Jesus tem poder para isso. Mas vamos supor que Jesus, num determinado momento do seu ministério, ele viu um cara que estava sem a perna esquerda e sem o braço direito. E ele fez nascer uma perna esquerda e o braço direito nasceu. Isso é um milagre, isso é um sinal. Jesus pode ter feito isso, mas só que a gente não tem isso registrado dessa maneira aqui na Bíblia. Por quê? Porque não era propósito de Deus apresentar esse sinal, porque esse sinal, dentro do plano de Deus, não iria cooperar para a proposta central teológica que estava sendo colocada nesses evangelhos. Deu para compreender? Então, se Deus ele não quis apresentar todos os sinais que Jesus fez por meio dos registros das Escrituras, muito menos ele vai querer apresentar outras questões que Jesus fez ou deixou de fazer dentro da sua trajetória terrena, dentro da sua biografia terrena, com 5 anos de idade, com 20 anos de idade, com 29 anos de idade e etc. Por quê? Porque é uma narrativa biográfica teológica. E por que aí antes de falar o porquê, o que a gente vai compreender? Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos voltar para o slide rapidinho. Porque aqui no slide a gente vai ter o seguinte. Proposta biográfica teológica e por que e como que é a dinâmica dessa proposta biográfica teológica nos evangelhos. Por que está sendo narrado dessa forma, desse jeito? Porque Deus ele inspirou
os discípulos, os dois apóstolos, Mateus e João, e os dois discípulos dos apóstolos, né, que é Marcos e Lucas, a narrarem essa biografia teológica com aqui, olha dentro da caixa branca aqui, ó, a caneta laser, com fatos selecionados. São fatos selecionados. Então, toda a escritura sagrada, principalmente os evangelhos estão sendo contados uma narrativa biográfica teológica com fatos selecionados. E por que esses fatos são selecionados? Por que tem que ser dessa forma? Primeiro, é aquilo que eu falei, para cooperar com o propósito teológico de Deus, que é apresentar a salvação, o cumprimento, a redenção, o pecado, a justiça e o juízo, né, que a gente tem esse resumo em um versículo com, se não me engano, João capítulo 16, verso 8, que o Espírito Santo de Deus vem para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, né, a gente pega esse versículo como um resumo e aplica. Então, o propósito teológico de Deus é mostrar o pecado do homem, a justiça de Deus, o juízo de Deus, seja para com quem se entrega para Jesus como único e suficiente Salvador, seja para aqueles que rejeitam Jesus como Salvador, como Messias. E para aqueles que recebem a Jesus, a gente tem aqui o resumo do propósito de contar, de narrar essa biografia teológica com fatos selecionados no verso 31. O verso 31 vai dizer o quê? Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo. Ó, Jesus é o Cristo. Então, ó, o propósito central já está aqui. Ó. Vou botar em vermelho. Ó, destaquei em vermelho. Propósito principal dos evangelhos. Propósito principal dos fatos serem selecionados da maneira que foram para serem registrados e narrados para todas as nações. Para mostrar, para que creiam que Jesus é o Cristo. Então não tem, esse é o propósito principal, mostrar que Jesus é o Cristo. Ele é o cumprimento de todos os pré-requisitos do Messiado e ele é o Cristo que nos redimiu e que nos trouxe a redenção do pecado. E para mostrar só que ele é o Cristo, aí João ele vai mais além, né? Que ele é o Cristo, ele não é só o Cristo na questão. Por que ele fala que é o Cristo e o Filho de Deus, né? Você vê aqui, Jesus é o Cristo. Aí vamos colocar aqui em vermelho, Filho de Deus. Então a proposta também é mostrar que ele é o Filho de Deus, sendo ele o próprio Deus, né? Jesus é o próprio Deus, ele é a segunda pessoa da Trindade, ele e o Pai, e a gente pode fazer um adendo aqui que biblicamente nos permite, e o Espírito Santo são um. Né? Ele vai dizer em João capítulo 17 que ele e o Pai são um. Né? Ele vai fazer até na sua oração, né? Senhor, que Pai, que eles possam ser um, assim como nós, né? Como eu e o Senhor somos um. Mas o Espírito Santo também está dentro disso, porque é uma trindade. Então, Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Então, Jesus é Filho de Deus e ele também é o próprio Deus, porque antes dele se posicionar como o encarnado, como o Deus encarnado, como Messias que estava chegando, porque para ser Messias tinha que ser ser humano, né? Tinha que estar encarnado. Antes disso, Jesus já é Deus. Por isso que João vai falar no capítulo 1 que o verbo se fez carne. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, né? Ou é Deus, né? Porque a gente não quer, quando a gente fala era só para ficar mais didático, mas quando a gente fala para poder dar aquela noção de eternidade, né? Jesus não era, Jesus sempre é. Ele era, é e sempre será. Então, Jesus, o propósito da narrativa biográfica, teológica dos evangelhos é mostrar que Jesus é o Cristo e Filho de Deus. Por que Filho de Deus? Porque a noção de Cristo dos judeus é uma noção de Cristo totalmente terreno, sem atributos divinos que Jesus tem. Porque Jesus é Deus. É um Cristo político. É um Cristo que vai revolucionar especificamente em favor de Israel. Não tem uma ligação de estender essa redenção, essa salvação para os gentios. Os gentios podem fazer
na mente teológica dos judeus, os gentios poderiam fazer parte dessa redenção de Israel como consequência do crescimento, da paz e da bondade que estava sendo ministrada em Israel, mas que não necessariamente tinha um objetivo de alcançar os gentios. Por quê? Porque é uma redenção política, uma redenção estritamente terrena. E o Cristo não é para isso, né? Aí por isso que a proposta teológica nos evangelhos ela é absoluta, referente a uma biografia que a gente está acostumado a lidar, para poder mostrar também que o que estava sendo apontado do Cristo no Antigo Testamento não era esse Cristo que estava sendo criado na tradição dos fariseus e dos saduceus e dos essênios. Não era isso. Essa tradição ela acabou distorcendo o conceito de Messias. O Messias que viria do jeito que as Escrituras diziam, era da descendência de Judá, vinha por meio de Davi, mas seria um revolucionário político que tiraria Israel das garras do Império Romano, no caso do século I, né? Com essa expectativa no século I. Não era o caso. Então Jesus ele veio para ser um Cristo que é o Cristo que verdadeiramente o Antigo Testamento diz, que é um Cristo redentor que vai retomar o governo de Deus que foi entregue por meio de Adão ao diabo, o governo terreno, né? O governo, por si só, o governo totalitário da criação, de tudo, dos céus e da terra, isso sempre esteve nas mãos de Deus. Deus nunca perdeu o governo. Só que uma esfera dessa criação, a esfera terrena, o sistema desse mundo, foi entregue para Satanás por meio de Adão. Então Jesus ele vem e recupera o Cristo é para recuperar esse governo, para poder condenar o diabo e para poder redimir a raça humana. E, logicamente, condenar aqueles que não querem essa redenção. Então, esse é o Cristo. É isso que o Antigo Testamento está apontando. E é com a chegada de Jesus que isso vai ficar mais claro. É com a chegada de Jesus que essas narrativas do Antigo Testamento vão começar a ter cores. Por quê? Porque a luz que é Jesus ilumina essa narrativa do Antigo Testamento. E mostrando que ele é filho de Deus. Por quê? Porque ele não é terreno. Jesus é o próprio Deus. Jesus ele é divino. E aquilo que ele fez foi extraordinário a ponto de ele, sendo Deus, ele abre mão da sua imortalidade por um curto período de tempo para poder se revestir de mortalidade para que viesse morrer por homens que eram anteriormente em Adão imortais e perderam a sua imortalidade e agora estão revestidos de uma mortalidade, a gente pode ser até redundante aqui, uma mortalidade mortal, né? Porque é uma mortalidade que vai levar a uma morte eterna, não somente uma morte física, uma morte eterna. Mas Jesus, quando toma posse dessa mortalidade para morrer em nosso favor, ele nos possibilita, após a nossa morte, conforme está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, nós seremos, quando Jesus voltar, revestidos da incorruptibilidade e da imortalidade. Então, Jesus abre mão por um curto período dessa imortalidade para que viesse nos possibilitar no futuro sermos revestidos da imortalidade. Então Jesus é Deus. Jesus é Deus. Ele morre, ressuscita, está à destra do Pai, governando novamente como Deus, agora e continuando o cumprimento do seu messiado, que Jesus não deixou de ser Cristo quando subiu. Ele é Cristo, né, nessa questão, nessa esfera de nós compreendermos que ele continua nos redimindo, continua nos intercedendo por nós, continua cumprindo esse papel de nos levar até o Pai, que nós só vamos ao Pai por meio dele, e nós só vamos a ele por meio da palavra, que está selecionada, inspirada e revestida da sua glória, e essa palavra ela é operacionada pelo Espírito Santo de Deus, que nos leva até Jesus. Então é uma obra muito bem orquestrada, muito bem feita. E é só para saber que Jesus é o Cristo e Filho de Deus? Não, olha só aqui, ó. Para que, crendo,
tenhais vida em seu nome. Então, nós temos o propósito dos evangelhos é fazer com que nós venhamos crer que Jesus é o Cristo, crer que ele é o Filho de Deus, e para que, na medida que estivermos crendo, vamos colocar em amarelo aqui, nós tenhamos o quê? Vida no nome de Jesus. Esse é o propósito dos evangelhos. Por isso que os fatos são selecionados. São selecionados para que esse propósito do verso 31 seja totalmente cumprido. Seja totalmente aplicado, transmitido de forma clara e recebido de maneira que nós venhamos não somente saber o que está escrito, mas venhamos também ter a condição de viver. Então é isso que está fazendo. Então, para resumir aqui, para a gente retomar aqui, para fechar essa aula, vamos compreender. Vamos compreender aqui no resumão. Nós temos aqui as 3 grandes narrativas, subnarrativas. Temos 3 grandes gêneros literários, subgêneros literários. Dentro desse gênero literário, que foi o foco da nossa aula aqui, mostrar, nós temos o gênero literário das narrativas. Fiz aqui um marca-texto. Dentro das narrativas, os evangelhos estão aonde? Aqui embaixo, ó. Narrativa biográfica. Então, é somente biográfica? Não. Elas são o quê? Biográficas teológicas. Tá aqui, ó. Biográficas teológicas. Então, os evangelhos são um gênero literário narrativo biográfico, narrativo biográfico teológico, com fatos selecionados, que a gente já viu aqui, com fatos selecionados, tá aqui, bem vermelhão aqui, daqui a pouco eu vou apagar tudo para você ver tudo à sua maneira, com fatos selecionados, porque tem a proposta de mostrar aqui a pessoa de Jesus, seu propósito messiânico, fornecendo informações sobre a vida e o ministério de Jesus, assegurando e fortalecendo os cristãos com a realidade da sua fé. Vou apagar tudo aqui para você agora ter uma tela mais limpa. Bênção de Deus, deu para compreender? Então, nós vamos ter aqui na próxima aula nós vamos falar sobre como surgiram os evangelhos da maneira escrita. Na próxima aula, nós vamos falar sobre esse assunto. Então, você descansa aí, consulte aquilo que estiver na descrição. Algumas aulas vão ter materiais de apoio, outras não vão ter. Então, toda aula que você assistir, confere se tem um material de apoio, se tem um link, se tem um conteúdo extra, se tem uma leitura de apoio ali sendo colocada. Como eu disse no módulo de introdução e na primeira aula desse módulo aqui, vai ter atualizações, então fique sempre ligado nas atualizações, vai estar tudo lá na comunidade Aprisco, na comunidade exclusiva da Jornada pelos Evangelhos, e você não vai ficar perdido no assunto, você vai ter sempre materiais aí para poder direcionar você. Estamos juntos, Deus te abençoe, nos vemos na próxima aula.